Olá, boa noite, alunos e alunas, tutores e tutoras. Estamos indo para a nossa quinta aula, então vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Maria Lucimar Pereira, eu sou assistente social, sou mestre em Políticas Sociais e Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina e trabalho na política de assistência social aqui no município de Londrina. Atualmente trabalho com a população em situação de rua. Bom, nosso último encontro, né? Então eu gostaria que vocês identificassem, caso vocês tenham, né, alguma dúvida, até porque semana que vem é a nossa prova, se tiver algum assunto que não ficou muito claro para vocês, vocês querem que eu retome, vocês vão enviando ali para o chat, as meninas vão estar selecionando e ao final da aula eu vou tentar fazer assim, um resumão do nosso conteúdo, dos pontos mais importantes, tipo uma preparação para a prova da semana que vem, tá certo? Bom, vamos lá então, né? Então vamos começar para a gente ver se a gente consegue destinar mais tempo para essa revisão. Vamos lá para os slides, por favor. Então, nosso resumo e as palavras-chave da aula de hoje é o direito à participação e o exercício do controle social, seus avanços e desafios e a responsabilidade do serviço social na construção desses espaços. As palavras-chave é participação, controle social e serviço social. Aí um slide bem bonitinho, não é esse, um slide bem bonitinho da aula que tem um monte de desenhos, né? Não temos, né? Bom, enfim, né? Mas a gente começa já falando o que é controle social, né? Nós falamos aí da construção das políticas de seguridade social, a questão da responsabilidade do Estado e qual que é o direito e responsabilidade da população de cuidar daquilo que é público, né? Então, nós temos pelo menos duas definições de controle social. Uma é esse aqui, olha, o controle, né? Quer dizer, uma é esta, né? O controle da sociedade e também é algo que controla a sociedade, né? E o 2, né? O controle da sociedade e a sociedade que controla algo. Isso é diferente, né? É isso que a gente precisa explicar, mas eu gostaria antes de fazer uma observação, né? Que nós tratamos aí nessas 4 últimas aulas da construção das políticas sociais, da assistência, saúde e previdência social. Fizemos aí uma construção histórica, né, levantamento histórico dessas políticas. E ao final de cada aula, nós falamos da responsabilidade do profissional de serviço social em cada uma dessas áreas, né? E agora a gente vai falar um pouco da questão da responsabilidade do cidadão com essas políticas sociais. É um modelo que é novo, é um modelo que implica romper com um jeito de funcionar que é totalmente diferente. Nós falávamos de políticas centralizadoras, onde uma pessoa, um grupo definia e o restante executava. Por exemplo, as decisões políticas na área da alimentação, eu sempre dou o exemplo da alimentação escolar, né? Se a gente pensar, voltar no tempo, 20, 30 anos atrás, a alimentação escolar, ela era nacional. O que se comia no norte, como se comia no nordeste, no sul, no centro-oeste, né? Sem considerar as questões climáticas, as questões culturais, as questões regionais, aquilo que é típico, né, das regiões, a questão da participação da população naquilo que ela acredita ser importante. E passamos para um modelo, né, totalmente diferenciado. Acho que é um modelo que é muito fácil de visualizar nos nossos municípios, no dia a dia, né? Como que é tratada a questão da alimentação escolar, né? É uma alimentação que é regional, que é cultura regional, que é de época. A gestão do recurso é feito no território, com a participação da população através do exercício do controle social do Conselho, né? Então, esse modelo, que é o que a Constituição Federal determina, ele ainda não está consolidado. Ele é uma proposta, é uma orientação, né, mas ele não consolidou. Tanto que a gente vê algumas coisas acontecendo que a gente pensa assim, se existisse o controle social, não teria chegado onde chegou, né? Por exemplo, se tem até na aula anterior a manchete de um município em que a prefeitura pagou para um médico, que por sinal é filho do prefeito, né, o valor de 159 mil por ter feito cirurgias eletivas. O município prestou conta para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas identificou que as clínicas indicadas não existiam. Se tratava de propriedades rurais que nunca ninguém ouviu falar daquelas clínicas, né? Eu fiquei pensando, se o exercício do controle social no município estivesse funcionando, que é o quê? O município tem que prestar conta de todo o recurso público para a população. É sair falando na rua, não, tem um lugar próprio para isso. É o espaço do Conselho Municipal aí de cada política pública, nesse caso, na política de saúde, né? Então, como passou isso despercebido do controle do município, né?
Então, quando nós empoderarmos desse direito e responsabilidade de cuidar daquilo que é público, daquilo que é nosso, o risco de corrupção, o risco de desvio de recurso vai reduzir, tá? Então, quando a gente fala de controle, olha, controle público, controle daquilo que é público. O Conselho Municipal, ele tem o que controlar, né, o recurso público, controlar a forma como está sendo executado a política. Só que o Conselho, ele não é um sujeito oculto, né? Nós não sabemos quem é. Nós temos que saber quem é o Conselho, né? Quem são as pessoas que compõem o Conselho. Nós vamos falar mais um pouco de Conselho mais para frente. Inclusive, gostaria de saber, porque eu estava dando aula, como que foi a participação da aula atividade, que era a simulação de uma reunião de Conselho. Se vocês puderem ir mandando, né, aí na próxima espaço ali, eu vou estar observando. Bom, gente, vamos voltar, assim, quando a gente fala de... Então, o controle social, ele pode ser visto de duas dimensões. O Estado controlando, né, algo controlando a sociedade, aí esse algo é o Estado, e o contrário também, a sociedade controlando algo, que é controlando o quê? O Estado também, né? Vamos lá para ver maior definição, ou melhor definição, no próximo, por favor. Então, olha só, algo controla a sociedade, né? Quem que é esse algo, né? Quem que é esse sujeito, né? É o Estado, né? O Estado sobre os indivíduos e grupos. O controle do Estado sobre os indivíduos ocorre tanto por aparato jurídico, político, como também por processos culturais e educativos e por meio também da força policial. Redução, que provoca o quê, né? Redução da participação da população. Esse modelo, né, esse modelo de controle social, que é o Estado controlando a sociedade, ele é muito forte ainda, né? Esse é um dos motivos que nós temos tanta dificuldade de exercer o controle social, exercer a participação. Nós temos aí cultura da não participação, a cultura da repressão, do autoritarismo, né? A cultura de que uma pessoa decide e os outros obedecem, né? Nós temos a cultura de eleger alguém e essa pessoa é responsável por cuidar daquilo que é público, né? Isso está na nossa história. Nós temos aí duas grandes ditaduras, a ditadura de Vargas e a ditadura militar, que é muito recente na nossa história. Oficialmente, deveria ter encerrado em 85, com o fim da ditadura militar, início do processo democrático. Mas, como nada encerra da noite para o dia, tudo um processo histórico, né, nós ainda trazemos resquício dessa forma de cuidar daquilo que é público, né? Por exemplo, o Estado cuidar da sociedade, né? E muitas vezes com o uso da repressão, o uso da força policial, né? O uso, muitas vezes, inclusive, de atos ilegais, inconstitucionais, né? Como a gente ouve direto, né? A questão da violência, a questão da tortura, né? Que são resquício aí dessa forma de controle social. E outra forma de controle, vamos lá, por favor, que é esse que nós estamos no exercício, né? Que a sociedade controla algo, né? Eu gostaria de dar destaque que aqui, gente, eu identifiquei agora há pouco, estava errado. Então, por favor, corrijam aí no slide de vocês, tá? Algo controla a sociedade. Não, é o contrário. A sociedade controla algo. O que é algo aqui, né? Algo é aquilo que é público, né? Tudo que é aquilo que é nosso, né? Então, é o exercício do direito à participação na condução do que é público. É a ação exercida pela sociedade civil sobre o Estado. É acompanhamento e fiscalização das políticas sociais. Refere-se às ações que os cidadãos exercem para monitorar, fiscalizar, avaliar, interferir na gestão das políticas sociais. Bom, vocês identificaram que a dimensão desse controle, né, da sociedade controla algo, a sociedade controla o Estado, a sociedade controla as políticas sociais, né? São várias coisas, é o direito de participar, é a responsabilidade de cuidar daquilo que é público, daquilo que é nosso, é também o acompanhamento e a fiscalização. Não é um dia, no ano ou a cada 2 anos, como acontece nas conferências, né, que nós vamos avaliar e indicar os rumos das políticas sociais. Ela é constante, ela é diário, né, quando há o exercício do controle, né, esse exercício ele acontece na dinâmica do dia a dia. Quando a população é preparada para exercer esse controle, ela está usando as estruturas das políticas sociais, fiscalizando, avaliando, propondo, né? Não tem assim, não é estagnado, né? Hoje a gente vai só avaliar, né? Daqui 2 anos nós vamos retomar. Não, ela faz parte não, deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? E isso tem que se tornar público, esse direito de participar, esse direito de fiscalizar, de acompanhar e essa responsabilidade para todo mundo, para que, de fato, a coisa avance, a coisa melhore, né? Quando a gente fala de políticas sociais, de controlar as políticas sociais, nós estamos falando que é aquilo que é nosso.
né, no controle na saúde, né? Nós estamos usando cada vez mais a saúde, né, com a questão da crise econômica, com os estresses acontecendo, né, com a questão da crise ambiental, da poluição, são tantas situações que acabam provocando mais problemas de saúde, e às vezes até maiores problemas de saúde, né? A gente está aumentando cada vez mais a busca da saúde, né, dos recursos da política de saúde. Então, essas estruturas têm que melhorar, né? E vimos aí na terceira aula que a saúde, nós temos que implantar o Sistema Único de Saúde. Né? Então, já conhecemos um pouco do sistema, então nós saímos do senso comum, né, daquela observação rasa e comum, e passamos para um conhecimento mais crítico, mais aprofundado, onde conhecemos a história da política de saúde, conhecemos o direito social à saúde, conhecemos a responsabilidade do Estado com essa política e com a população, e agora estamos vendo a responsabilidade da população para com essa política. Né? Bom, e é mais ainda, olha, refere-se a ações dos cidadãos exercerem, monitorar, fiscalizar, avaliar e interferir na gestão das políticas sociais. Né? Então, como eu falei daquele modelo, onde se tinha alguém que pensava as políticas sociais e todo mundo executava. Inclusive, essa mudança também se dá no campo do exercício profissional. Até um tempo atrás, os profissionais de serviço social eram conhecidos como executores de políticas sociais. Era o profissional da ponta, era o profissional que trabalhava na ponta terminal das políticas sociais. Né? Hoje, o mercado, as políticas sociais requerem um profissional que seja capaz de trabalhar na gestão das políticas sociais. Na identificação dessas demandas, no mapeamento da população, na identificação de potencialidade, de vulnerabilidades, né? Na mobilização dessa população para participação, para o debate, né? Para a construção dessas ideias, para propor, né? Para intervir na gestão dessas políticas. Então, esse é o nosso grande papel hoje. Né? Não é também o exercício, a ponta final, né? A concessão de benefício, por exemplo. Mas este é um detalhe do conjunto de responsabilidade que nós temos. Se a gente pensar na política de assistência, se tem profissional que está trabalhando só na perspectiva da concessão de benefício, concessão de cesta básica, trabalhar na elaboração do CAD único, no preenchimento do CAD único, isso é apenas uma ação na dimensão aí da responsabilidade desse profissional. Né? E aí, hoje, o controle social, ele perpassa também, né, na responsabilidade do profissional de serviço social levar essa informação para a população. Era um dos últimos slides que a gente trataria isso, mas já vamos fazer o gancho. Né? A população que nós atendemos, ela tem o direito a ser informada sobre o que é direito social e quais são as vias de participação. E mais ainda, né, ter espaço de exercício dessa participação. Né? A participação não é apenas votar, não é apenas participar de uma reunião de conselho, não é apenas de uma conferência, mas é inclusive intervir na dinâmica do serviço, na dinâmica aí das estruturas das políticas sociais, da unidade básica de saúde, do CRAS, da escola, enfim, das políticas sociais aí que estão no território. Esse modelo de controle social, diferente do controle social exercido pelo Estado, mas é o contrário, o controle social da sociedade para com o Estado, ele é novo na nossa história. Ele é datado também, como das políticas sociais, da Constituição Federal de 88, que teve toda uma mobilização, um movimento para que isso acontecesse. Vamos lá para o quadro, por favor. Então, a década de 80, o século passado, também ficou conhecida no Brasil pela organização e mobilização popular realizada em defesa de um Estado democrático e garantidor de direitos sociais, que é a inversão do controle social que até então tinha. Né? Já falamos da década de 80, que é considerada a década perdida em função, né, das crises da crise econômica, social e política. Né? Também falamos, né, dessa importância dessa organização e dessa mobilização. Né? Então, o controle social na nova Constituição Federal se expressa em novas diretrizes para a efetivação deste por meio de instrumentos normativos e também da criação legal de espaços institucionais que garantem a participação da sociedade civil organizada na fiscalização direta do executivo nas 3 esferas de governo. Gente, presta atenção, olha, essas normativas também perpassam pela criação de espaços institucionais que garantam a participação. Então, o direito à participação, ele, mais uma vez eu falo, não pode ser uma coisa subjetiva, uma coisa distante. Né? O exercício da participação, ele é na dinâmica do nosso trabalho. Para quem está fazendo estágio nessas unidades de serviços, né, o direito elementar de saber quem está atendendo, o direito, que a princípio deveria ser elementar, de um atendimento digno e respeitoso, né, o direito a ter informação de quais são os critérios de atendimento, as informações sobre o funcionamento
daquele local, né, é um direito da pessoa e é uma governabilidade local. Então, se eu estou numa unidade básica de saúde, eu tenho a governabilidade, enquanto profissional, enquanto equipe, de viabilizar as formas de participação. E a participação, ela perpassa pela informação. Então, a informação, ela é elementar para o Estado Democrático de Direito. Ela é elementar para criarmos essa estratégia de participação no nosso espaço de trabalho, né? Voltando a falar da unidade básica de saúde, tem que saber, tem que ser público, né, a informação de que dia de atendimento, né, quais são os médicos que estão atendendo, quem são os profissionais que são responsáveis por aquela região, por aquele setor, né, quais são os médicos de plantão, né? Tudo isso são direitos elementares, mas que no dia a dia não estão sendo acessados. Não pode ser mais um caixa preta. O funcionamento dessas estruturas, elas têm que ser públicas. E não dá para a gente falar assim, mas é assim, tem que ser assim, né? Não, se eu estou num local de trabalho, nessa perspectiva da participativa, e eu estou vendo, enquanto profissional, enquanto estagiário, que não está cumprindo essa função desse princípio da participação, eu posso estar propondo, eu posso estar criando essas estratégias. E é desde uma informação colocada num... Eu até dei exemplo na aula sobre política de assistência social. Se temos recurso para isso, ótimo. Se não temos, a nossa postura profissional, os recursos ali de papel, às vezes é papel rascunho, uma caneta, a gente consegue aí avançar nessa perspectiva da informação, tá? Bom, então, esse direito à participação, o direito de intervir na coisa pública, né, ela é da Constituição Federal. E ela, aonde que consta? Daqui a pouco a gente volta em alguns artigos, né? Mas a Constituição Federal, ela abre a Constituição falando desse direito. Hoje, para a gente, pode parecer uma coisa tão elementar, né, para essa geração mais nova aí, né, falar que é um direito participar, é um direito votar e ser votado, né, mas naquele momento, na década de 80, saindo de um regime autoritário, um regime militar, isso era uma grande novidade, isso foi uma grande conquista. Vamos para o quadro para a gente falar desse primeiro artigo da Constituição Federal. Olha só a dimensão dele, né? Todo poder emana do povo, né? O artigo tem mais que isso, né? Mas olha o poder dele, olha o significado dessa imagem, né? O poder do povo. Então, todo poder emana do povo. E aí o artigo continua, né? Que exerce esse poder, ele exerce por meio de representantes eleitos ou então de forma direta, né? Essa é a primeira condição elementar de um Estado democrático. O povo votar, ser votado e participar daquilo que é dele, né? Daquilo que consta na Constituição, que é da população. O dinheiro é público, né? O dinheiro é da população. Aquilo que fala das políticas sociais, das estruturas, né? E isso implica em dinheiro, em orçamento, né? Em decisões políticas, né? Lembra daquela fala, né? Que tudo hoje, o ar que respiramos, a água que bebemos, a segurança dos nossos jovens, a educação dos nossos jovens, a saúde dos nossos velhos, né? Tudo isso está diretamente ligado a decisões políticas tomadas. Então, quando fala esse poder emana do povo, não é só, mas já é muito, não é só o direito de votar e ser votado, mas o direito de participar de forma, inclusive, direta, né? Quando aí nós estamos falando das decisões tomadas no campo das políticas sociais. E participar, né? O controle social, ele passa primeiramente pela questão do direito a participar, direito e responsabilidade de participar, que é outro grande desafio, né? O que é isso, né? O que é participar? Vamos lá para o quadro, por favor. Então, a participação, ela tem sua origem etimológica, ela significa ter parte na ação, participação, parte na ação, ou seja, acesso ao agir e decisões que orientam o agir, né? Então, lembre sempre, né, participação, eu vou participar, então eu vou ter parte nessa ação, né? Então, participação, ela é derivada da palavra parte, que significa fazer parte, né? E aqui dá um exemplo que eu achei bastante interessante, olha. Bulhões faz parte do nosso grupo, mas raramente toma parte das reuniões. Fazemos parte da população do Brasil, mas não tomamos parte nas decisões importantes. Edgar faz parte da nossa empresa, mas não tem parte alguma no negócio. Bom, fazemos parte da população brasileira, mas não tomamos parte das decisões importantes, né? Como consta já. Bom, gente, participar, isso praticamente natural no ser humano, né?
Nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos isolados, né? Nosso primeiro grupo social é a família, né? Todo mundo nasce numa família, ou fica na família, ou vai numa família substituta, ou vai para um outro grupo, ou outros grupos sociais, né? Mesmo na infância, e hoje cada vez mais cedo, nós fazemos parte de vários grupos sociais. É a família, é a escola, é a igreja, é o clube, né? Depois é o espaço de trabalho, depois são nossos outros grupos de amigos, são as nossas participações políticas. Tudo isso nós estamos fazendo parte e tudo isso implica também em conversar, em discutir, debater, ter posicionamentos, defender posicionamentos, né? Então, faz parte do ser humano essa relação, né? Nós só muitas vezes não tomamos parte daquilo que é coletivo, né? Como o exemplo foi dado, né? Nós fazemos parte de uma nação brasileira, mas não tomamos parte das decisões tomadas nesse mesmo local, né? Então, vamos prestar muita atenção no significado participação, né? É muito interessante quando a gente começa a estudar a origem das palavras, qual o significado das palavras, né? Eu achei muito interessante quando eu estudei há muitos anos atrás o que era territorialização, que é uma responsabilidade das políticas sociais. Inclusive, se der certo, é uma aula que eu gostaria de dar nas aulas de seminário, né, sobre territorialização, né, que é uma diretriz das políticas sociais, né? Nossa, mas o que é territorialização, né? O nome já diz, é só a gente prestar atenção nas palavras, né? É ação no território, né? Nós temos que tomar parte das informações, das relações, como funcionam as relações dadas naquele território e propor uma ação no território, né? E participação, é parte na ação. Então não dá para a gente ficar neutro, a gente ficar aí morno principalmente no momento onde nós estamos vivendo, né, com sério risco de termos perdas dessas conquistas sociais ao longo do século XX, né? Bom, e aí vamos teorizar um pouco mais sobre a participação social. Vamos lá para o quadro, por favor. O que é a participação, né? As ideias de participação e controle social estão intimamente relacionadas por meio da participação na gestão pública, onde os cidadãos podem e devem na tomada de decisões administrativas, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer o controle sobre a ação do Estado. Olha só, gente, ninguém melhor do que nós, cidadãos, que estamos aí utilizando as estruturas públicas para poder orientar, né, a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer o controle sobre as ações do Estado, exigindo que o gestor público preste conta de sua atuação. Bom. E aí nós temos, por que nós podemos fazer isso, nós devemos, né? São as garantias constitucionais. Nós temos na Constituição Federal, que é um princípio inerente à democracia. Nós falamos do Estado democrático de direito, então é um princípio inerente a esse modelo, garantindo aos indivíduos, grupos e associações o direito não apenas à representação política, mas também à informação e à defesa de seus interesses. Possibilita-lhes ainda a atuação e a efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos. Bom. Gente, olha só quanta responsabilidade implica a questão da participação, né? Intervir na tomada de decisão, a consulta à população do que é necessário fazer, né? Orientar a administração, decidir por meios que atendam os interesses da população e controlar o Estado, controlar o poder público, né? Cuidar daquilo que é nosso, aquilo que é da população, né? Isso, aparentemente, olhando assim, lendo, parece ser uma coisa muito fácil. Mas, além da gente implantar esse modelo, nós temos que romper com outro, né? Que é esse modelo, né, do Estado autoritário, o Estado controlador, que é o Estado que decide, o Estado que não informa a população, onde aquilo que é público muitas vezes tornou um caixa preta, né? Então, instalar esse modelo ou consolidar esse modelo implica em a gente deixar para trás esse outro modelo que não nos serve mais. Aliás, nunca serviu, né? Muito menos agora, com esses direitos garantidos aí constitucionalmente. Gente, vamos para uma atividade, gostaria da participação de vocês. Então, olha, veremos logo a seguir
os instrumentos legais que garantam o direito à participação social. Se temos esse direito, por que ainda é um grande desafio garantir a participação da população nos espaços de controle social? Não quero que vocês fiquem teorizando sobre isso, né? Mas por que vocês, se vocês exercitaram a atividade do conselho, né? Ou se vocês têm essa referência aí na dinâmica da vida de vocês, pensem sobre isso. Por que isso é tão difícil, mesmo a gente ter a garantia em leis? A gente já volta. Pessoal, eu gostaria de falar assim, obrigada pela participação, empolgada.
mas assim, vou falar obrigado para quem participou, né? Assim, a participação bem baixa. Na última aula me preocupa, mas vamos lá, né? Gente, então a questão se temos tantos instrumentos legais, por que ainda é tão difícil a gente exercer não só o direito, como o dever, a responsabilidade de participar e cuidar daquilo que é público, né? Então, Belo Horizonte colocou: falta comunicação para a população saber que pode participar e exigir seus direitos, né? Um dos motivos, né, nós temos vários, né, entre eles isso, né, falta comunicação para a população, falta informação, né, não basta a gente falar, a população tem o direito a participar, mas participar onde, quando, para quê, né? Essas respostas têm que ser dadas, assim, quando tem uma reunião de conselho, quando tem a conferência, qual que é a pauta. As pessoas precisam se organizar no dia a dia, eu preciso saber que todo dia tal do mês tem reunião. E o que vai ser discutido, né? Isso tem que tornar público nos meios de comunicações do município, no rádio, na TV, no jornal, na escola, na igreja, né? Se nós queremos mesmo o exercício democrático, a gente tem que criar as estratégias para que de fato ele seja democrático, né? Então não basta a gente ter o conselho formado metade da sociedade civil, metade do poder público, né? E essas pessoas se reunirem. Isso é um conselho de fato, mas a devida participação da população pode não estar acontecendo. Então, as pessoas precisam saber que ela tem o direito de participar. Ela não precisa necessariamente ser conselheiro, né? Então, falta comunicação à população, saber que participar é exigir seus direitos. E aí eu gostaria de colocar, né, esse era o meu primeiro ponto, né, dos motivos. Primeiro, o desconhecimento, né? O direito ainda, ele não é, o direito à informação ainda não é para todos, né? E quando eu falo de direito à informação, é o direito com os detalhes da informação, né? Historicamente, como já falei, nós tivemos aí 2 grandes ditaduras. Então, nós temos essa cultura da não participação. A gente instaurar essa cultura da participação, instalar, né, criar essa dinâmica, essa forma de funcionamento da participação, né, que não é da noite para o dia, requer profissionais preparados para isso, profissionais comprometidos com esse modelo, né, e criativo. Então, se eu estou no ambiente de trabalho, eu tenho que, no mínimo, né, atender de forma digna e respeitosa, tornar claro o que é aquele serviço, o que é aquele equipamento, qual que é a função dele, o que eu vou fazer. Eu sempre dou exemplo do Bolsa Família, né? Quem vai no CRAS fazer o cadastro único, vai buscar um atendimento, eu tenho que saber quais são os critérios para acessar determinados benefícios. Por exemplo, o Bolsa Família. Porque senão, nós vamos ainda ter pessoas que acreditam que estão recebendo o Bolsa Família porque o prefeito decidiu, ou até porque o assistente social decidiu, né? Se eu torno claro, né, que tem um cadastro único, que serve como base para diversas políticas sociais, pensar em estratégias de implementação de ações, né, e que tem critérios para inclusão, eu estou desmistificando esta questão política partidária, né, eleitoreira. Sendo que este também é um outro motivo que dificulta a participação, que são as interferências eleitoreiras, né? Que atrapalha nessa questão da divulgação do direito mesmo, né? Que é a permanência, quer dizer, uma dinâmica de uma cultura de que o prefeito é o personagem principal, de que o governador, do que a presidenta, né? E uma desvalorização dos atores sociais, né? De que a sociedade, como nós vimos no slide, tem que conhecer e indicar, né, quais são os rumos dessas políticas para a administração e fiscalizar essa administração. Mas se eu vejo que aquela pessoa que eu elegi ou que a população elegeu, ela é o centro das responsabilidades das decisões, eu estou depositando nela toda a confiança, por que eu vou participar? Se ele é competente, se ele é honesto e se eu não quero participar dessas decisões, né, eu coloco em risco toda essa questão do exercício do Estado democrático, né? Bom, então nós temos que conhecer quais são os instrumentos de que garante esses espaços de participações. São vários, eu só identifiquei, estou passando para vocês alguns, né? Mas nós temos vários momentos da Constituição Federal que fala disso. O primeiro artigo, o artigo 1, já fala, né? Todo poder emana do povo, né? Que deve exercer de forma direta, né, indireta, ou da própria pessoa está tomando essas decisões, né? Vamos conhecer os outros. Vamos lá, o artigo 198. Nós já vimos esse artigo na aula sobre a saúde. Olha, as ações e serviços públicos da saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: da participação da comunidade,
né? A participação da comunidade nas decisões. No artigo 204, que fala da assistência social. Então, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento, ó, não é com dinheiro de doação, de campanha, de boa vontade, com dinheiro, com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto, né, no artigo 195, além de outras fontes. E organiza com base nas seguintes diretrizes, da participação popular, né? Temos outros, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, diz respeito à participação popular na discussão das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, pressupõe a participação do cidadão na gestão democrática do ensino público. A Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que se aplica à União, Estado e municípios, que estabelece a ampla divulgação dos planos de orçamento durante o processo de elaboração e discussão. Os processos de elaboração das leis orçamentárias devem ser transparentes, públicos, com incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas. Então, nós já temos informação de que a participação ela é um direito porque consta em lei. Não existe direito que não estiver regulamentado em lei, né? Então, citamos vários artigos da Constituição Federal que trata sobre o direito a participar, né? Então, eu tenho direito de participar da gestão escolar, eu tenho direito a participar da gestão na área da saúde, porque tudo do serviço de atendimento à criança e adolescente, entre muitos outros, porque consta isso, esse direito, né? Agora, como eu sempre, já estou sendo repetitiva, né? Mas nós temos que aprender a participar, né? Nós temos que romper com aquela prática, romper com aquela forma de pensar, de ver e de agir enquanto profissional e enquanto cidadão, né? Então, nós vamos ver um vídeo agora, que ele é rapidinho, mas ele mostra um pouco esse processo de aprendizagem da questão da participação. A gente já volta. Ei, queria falar contigo. Agora não posso te escutar. Calma, amigo, escuta o que eu digo. Tenho que ir, vou trabalhar. Te apresento os meus amigos. Não tenho tempo de brincar. Então me deixa andar contigo e podemos conversar. Faço parte dessa casa, faço parte dessa escola, faço parte desse bairro, faço parte dessa terra. Agora eu queria te escutar. Solte as palavras pelo ar, como um teto que nos une. Nossa língua, nosso lar. Se quebramos o silêncio, o pensamento vai voar. Como mãos que se entrelaçam, como gotas no oceano, como parte de um motor. Vamos lá participar. Somos filhos dessa casa, estudamos nessa escola, nós moramos nesse bairro. Somos gente, somos gente, somos gente dessa terra. Yo quisiera hablar contigo, no te puedo escuchar. Quiero que sepas lo que digo. Tengo que ir a trabajar. Te presento a mis amigos. No tengo tiempo de jugar. Si me dejas yo te sigo y podemos conversar. Gente, se vocês tiverem possibilidade, assistam de novo, prestando atenção no que é falado, né? Olha, sou filho desta casa, faço parte dessa rua, deste bairro, dessa cidade, deste país, né? Então, eu tenho que participar, né? Quando eu insisto, né, que não é fácil participar, eu vou dar o exemplo da questão dos nossos espaços de participação, aqui enquanto até disciplina. Eu abri o fórum, falei para vocês que eu abriria o fórum para tratar sobre o trabalho, já que criou tantas dúvidas, né, entre vocês. E abri um fórum, eu mesmo participei diretamente durante uma semana desse fórum, esclarecendo diretamente o aluno, depois disso os tutores eletrônicos assumiram, sobre as dúvidas em relação ao trabalho. Então, semana passada, o que eu observei? Que as perguntas... Primeiro, coloca a pergunta e não vê o que o de cima colocou, né? Porque às vezes repete as perguntas.
Teve perguntas que eu esclareci na primeira aula, né? Por exemplo, o que é carta lá, o termo de consentimento, né? Isso foi falado na primeira aula, na segunda aula, se eu não me engano, até na terceira aula, né? Já falei que no trabalho individual é para desconsiderar aquela carta, o termo de consentimento, é só para o trabalho em grupo. O que me pareceu diante das perguntas que eu identifiquei lá no fórum? Inclusive, ontem eu estava identificando uma pergunta, agora eu não lembro qual, mas que ficou claro, né? As aulas não estavam sendo assistidas. Então, se eu, enquanto aluno, enquanto pessoa que está interessada em ser assistente social, não estou participando da aula, não estou sequer assistindo a aula, não estou participando do debate que tem aí, não estou contribuindo aí com o debate, eu tenho que começar a rever, né? Até porque eu tenho que ser um profissional que vai provocar essa mudança, ou vai contribuir para essa mudança. Provocar ou contribuir, né? Então, vamos ficar atento a isso. E falando em relação ao trabalho, gente, se tiver alguma dúvida ainda, coloque, não vamos usar esse espaço não, vamos deixar esse espaço para a gente fazer uma revisão da prova, coloque no fórum, que está combinado com as tutoras, responder o mais rápido possível, tá bom? Em relação ao trabalho individual, a professora Vanessa, né, na disciplina dela, estará tratando sobre as decisões judiciais, que é uma grande dúvida que vocês têm apresentado no fórum, tá bom? Bom, então um vídeo bonitinho, fala para coisa extremamente importante, né? Vocês podem, de repente, até usar no espaço de estágio de vocês, para trabalhar com a população a importância da participação, né? E a participação é também nas pequenas coisas, no dia a dia. O exercício da participação é na dinâmica familiar, é na dinâmica do bairro, da comunidade, do território, né? Então, ninguém nasce sabendo participar, ela tem que ser preparada para participar. Bom, e aí nós temos outros instrumentos de controle também e de participação, outros espaços, né? Que aí a gente tem que tomar conhecimento. Primeiro que é um direito, primeiro que nós temos esses espaços, né? E se nosso município está tendo. E se tem, vamos procurar participar, né? Principalmente após essa aula, tá bom? Vamos lá para o quadro para a gente ver quais são esses espaços, né? Nós temos, através dos instrumentos de participação, né, as ações populares, ação popular, né, que significa o quê? Qualquer cidadão, ou seja, na realidade, qualquer cidadão eleitor pode pedir a anulação de um ato que é lesivo à população ou propor um projeto de lei. Eu gostaria de dar um destaque nesse daqui, na ação popular. Olha só, qualquer cidadão, desde que seja eleitor, pode pedir anulação de algum ato, um ato que seja considerado abusivo, né, que provoca dano a determinado segmento da sociedade, determinada pessoa, né? E aí, estudando ontem, eu identifiquei duas situações que eu achei muito interessante, né? Do uso da ação popular. Uma, inclusive é um município aqui vizinho, que eu não vou falar o nome, fala assim: o prefeito de um município decidiu utilizar verba da prefeitura para divulgar sua última realização. Qual que era a sua última realização? A reforma de uma ponte. Ele contrata uma empresa, sem licitação, para instalar 3 outdoors na cidade, um deles ao lado da ponte, com os seguintes dizeres: obrigado, prefeito, por mais esta obra. Então, esse cidadão indignado procura o Ministério Público, elabora uma petição e requer ao juiz, porque isso aqui é encaminhado para o juiz, que toma providências cabíveis, né? Ou seja, né, há uma irregularidade, contrata uma empresa, né, que não passou por processo de licitação e ainda usando recurso público, né, para falar da imagem dele, para promoção da imagem dele, né? Imagina, 3 outdoors, né, escrito: obrigado, prefeito, por mais esta obra. Eu já vi essas placas em alguns lugares, eu até pensei, nossa, será que a população se reuniu, né, pagou para poder agradecer o prefeito por ele ter feito uma coisa que é obrigação dele, né? E aí fiquei indignada também com essa situação, né? Ainda bem que um cidadão que, além de indignado, foi e usou desse espaço, né, que a gente chama de instrumentos institucionais de participação, né, e conseguiu, né, inviabilizar isso, né, que o prefeito fosse responsabilizado. Um outro que foi uma ação popular, porque o prefeito permitiu, ele permitiu um loteamento popular numa área de preservação ambiental. Então, muita gente ficou indignada, mas aí um grupo de pessoas, através do Ministério Público, através de uma ação judicial, pediu a intervenção e a anulação daquela, era uma doação de uma área para loteamento privado. Então, além de ser uma área imprópria para moradia, porque era de preservação, ainda implicou numa doação de um espaço que depois, para uma iniciativa privada, que depois ia vender para a população. Então, para a gente ver o quanto que isso pode fazer parte do nosso dia a dia, porque nós temos que sair do espaço da indignação, porque nós temos que ficar indignado, mas não podemos ficar paralisado, né? E procurar esses espaços. Porque
provavelmente, quando tem alguma coisa que nos deixa indignado, não somos só nós. Né? Quando isso torna público, tem outras pessoas. Mas aí nós sabedores dessa informação, né, contendo essa informação, o que nós fazemos com essa indignação? Né? Vamos ficar em casa sofrendo, reclamando? Né? Podemos sofrer, reclamar, mas também ter uma ação em cima disso. Né? Participar, né, dessa comunidade é cuidar dela, é intervir e utilizar os recursos judiciais possíveis para poder garantir esse direito. Bom, vamos lá voltar para o mesmo slide para falar de outra espaço, né, outro instrumento de controle, que são as audiências públicas, que é o debate entre os poderes. Olha, os 3 poderes, executivo, legislativo e Ministério Público, e a população sobre algum tema para a formulação de propostas. Né? Deixa eu dar alguns exemplos, né, de audiências públicas, né, para a gente poder visualizar o quanto é possível isso. Né? Quem que chama audiência pública? Né? É o legislativo. Então, algum vereador, algum deputado provoca essa reunião, esse encontro entre os poderes para discutir determinadas situações. Né? E esse espaço, ele tem força de lei. O que se decide nesse espaço tem que ser executado. Até porque são 3 poderes que estão ali juntamente com a população. Né? Eu gostaria de dar um exemplo de audiências públicas, né, que teve recentemente aqui e que teve em outros lugares também. Por exemplo, que é a construção do plano diretor. Né? Como que a cidade, para onde a cidade vai crescer, qual região vai ser industrial, vai ser uma região mais industrial, qual região vai ser mais de habitacional, né? Quais são os equipamentos necessários para essa região. Então, isso através das audiências públicas foi sendo construído aí, não é uma audiência pública, são vários encontros, né? Sobre o transporte coletivo e sobre a mortalidade da juventude negra. Né? Assim, o município identificando que grande parte dos jovens assassinados, vítimas de violência, né, era população afrodescendente. Né? Então, quais são as medidas que o município tem que tomar para o enfrentamento desse problema? Né? Então, esses 3 poderes junto, né, 3 poderes junto com a população, tem que pensar as estratégias de enfrentamento. Bom, e aí nós temos aí um dos assuntos, né, outro espaço de controle que vocês, né, já estão mais conhecidos, conhecem mais, inclusive exercitaram na aula atividade. Gostaria de cumprimentar, deixa eu colocar aqui, os polos que fizeram atividade, pelo menos que falaram que fizeram, né? Quer dizer, acredito em vocês, né? Então, não sei se outros polos fizeram e não colocaram, que é Belo Horizonte, Santiago e Santa Luzia. Então, mais uma vez, cumprimentar vocês pela responsabilidade da participação, né, de cumprir o combinado, tá certo? Vamos lá para o 4, a gente voltar nesses espaços aqui de participação, né, de espaços, de instrumentos de controle social, né? Os conselhos e as conferências, né? Vamos lá para o próximo slide. O que são os conselhos gestores de políticas sociais? São canais institucionais, permanentes, autônomos, de composição paritária, ou seja, formado por representantes da sociedade civil e poder público. A principal atribuição é propor diretrizes para as políticas sociais e, além de tudo, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas. São espaços públicos. O que quer dizer espaço público? Qualquer pessoa pode participar. Nem todos podem votar, porque tem que ser conselheiro. Mas espaço público quer dizer que todos podem participar. É necessário destacar que, embora ligado à estrutura do Poder Executivo, não são subordinados a ele. Isto é, são autônomos nas suas decisões. Gente, olha só quantas informações aqui que são importantes, né? São canais institucionais, são garantidos por lei esses espaços. O que for decidido neles tem força de lei. Né? Como é que funciona isso, né? Se debate, toma-se uma decisão, às vezes por consenso, às vezes por votação, né? E o que for decidido, ele é oficializado através de uma resolução, que tem que ser publicado no Diário Oficial. Se é do município, Diário Oficial do município, do Diário Oficial do Estado e da União. Né? E aí, por isso que fala, tem força de lei, porque uma resolução publicada, ela tem o mesmo poder de lei. Tem que ser permanente, né? Não se reúne eventualmente, não se reúne determinados momentos para discutir quando chega recurso, por exemplo. Ele tem que ser permanente, tem que ter uma agenda constante, que esse é um outro problema que dificulta a participação. Tem conselhos que só se reúnem quando tem que ter uma resolução do conselho para poder ter convênio com alguma instância de governo. Né? É de composição paritária, né? O nome já diz par, né? Paritário, metade do poder público, metade da sociedade civil.
Eles são públicos, ou seja, qualquer pessoa pode participar. E é necessário destacar que, embora estando ligado à estrutura do poder executivo, no caso do município, muitas vezes utiliza uma sala da prefeitura ou usa um espaço que é da prefeitura, utiliza as estruturas do poder executivo, ele não está subordinado a ele, né? Isso é outro mito, né? Que o conselho está muito, o conselho é de responsabilidade do poder público para a sua estrutura, né? Mas as decisões, elas não são decisões do poder público, mesmo estando lá dentro, tá? Bom, e aí, nós já falamos um pouco mais na aula atividade, inclusive tem o texto também para reforçar esse conteúdo, né? Mas lembrando, né, que são espaços paritários, espaços institucionais de participação que garante, né, a decisão do que vire lei aquilo que foi decidido, e que é representante aí representantes da população que toma decisões sobre os rumos das políticas sociais. Tá. E outro espaço é o espaço das conferências. Vamos lá para o quadro, por favor. Vamos lá. As conferências, né? As conferências de políticas públicas são espaços institucionais também de participação e de deliberação acerca das diretrizes gerais das políticas sociais, né? Então, é no espaço das conferências que estabelecerão as diretrizes gerais dessas políticas sociais. Sua principal característica é reunir o governo e a sociedade civil organizada para avaliar a política social e definir as prioridades nas políticas públicas nos próximos anos, né? Então, a realização de conferências de políticas sociais não é uma novidade da recente democracia brasileira. O governo Vargas instituiu as Conferências Nacionais de Educação e Saúde, da qual participaram representantes dos 3 níveis do governo e especialistas na área. Esse modelo de conferência que nós temos hoje, né, de ser um espaço de deliberação, um espaço de decisão e não de consulta, como foi desde a época de Vargas, né, que até então era um espaço de consulta, de debate, né, de construção até de conhecimento. Hoje é um espaço disso também, mas também de decisões tomadas, definição de diretrizes daquelas políticas sociais para os próximos anos, né. Lembrando, olha, é um espaço, deixa eu ver aqui, é um espaço de avaliar, né? Avaliar as políticas sociais. Então, nós temos que criar as condições para a população avaliar. E como é que a população avalia? Eu tenho que dar dados. Se eu sou o gestor dessa política, ou se eu sou trabalhador dessa política, eu tenho que informar na conferência os dados. Quantas pessoas foram atendidas, quais são os benefícios, quais são os serviços que se tem, quais são as estruturas. A população, ela tem um ponto de vista, ela tem uma referência para essa avaliação, né? Que é o próprio uso do serviço. Mas o município tem que subsidiar com outras informações para ter a condição de avaliação. Porque se eu chamo uma conferência e falo, nós temos que avaliar a política tal, mas eu não dou informação para isso, eu não estou criando as condições para o cumprimento da função social desse espaço de participação. Bom, e aí, para a gente exercitar um pouco mais esse debate, tem uma atividade aí para vocês. Vamos lá. Então, em 2015, é um ano de muitas conferências. Está sendo, né, e ainda tem outras a acontecer. Então, eu quero que vocês avaliem na sala, que vocês identifiquem quais as conferências que o município, a região de vocês, que já ocorreram, as conferências que já ocorreram, quantas pessoas vocês estão aí nesse momento e quantos participaram das conferências. Então, vai ser rapidinho, tá? A gente já está voltando.
Bom, pessoal, morninho para participar, né? Poucas participações, tá certo que é uma sexta-feira, né? Agora 10h06, né? Muita gente tem que pegar ônibus, tem que ir embora, mas todas as aulas desse semestre terminarão às 10h35, 22h35. Então é importante vocês assumirem o compromisso de participar e cumprirem, né? Porque é conteúdo que é importante, não só para avaliação, mas para formação, depois tem ENAD, tem o concurso público, enfim, né? Tudo isso é conteúdo, tá? Bom, então nós já sabemos que 2015 é considerado o ano das conferências, né? Então, conferências municipais, estaduais e depois as conferências das políticas sociais a nível nacional. A minha pergunta quantas conferências vocês identificaram que aconteceram no município ou região e se vocês, de quantas pessoas, quantos participaram, né? Poucos polos colocaram, né? Estamos em 7 alunos, só 4 participaram, mas eu achei interessante identificar que Brumado, na Bahia, disseram que, colocou que todos os alunos disseram que já tiveram participação de pelo menos uma das conferências a seguir. As conferências que aconteceram esse ano, a Conferência de Assistência Social, que tinha que ser executada nos municípios até dia 30 de agosto, a Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente, Conferência da Juventude, Conferência do Idoso, Conferência da Pessoa com Deficiência, Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, Conferência de Educação, Conferência de Saúde, Conferência da Cultura, Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural. Né? Gente, teve municípios que esses tempos em contato com eles reclamaram, né, que era muita conferência, dava muito trabalho para organizar e de fato, né, é mais uma das atribuições que nós temos, né, contribuir nesse processo de organização. Me preocupa muito porque o que a gente tem visto é que tem pessoas profissionais ajudando a organizar a conferência e não preparando a população para a participação, né? E nós somos mediadores de acesso a direitos. Então, se participaram direito, nós temos que contribuir nesse processo, né? E pensar só nas estruturas, que é importante. É necessário ter um espaço para participar, é necessário, né, ter o lanche, ter o palestrante, ter as cadeiras, um espaço confortável, né? Nós temos que pensar em tudo isso, mas não pode ser em detrimento da participação da população, né? Por exemplo, se é uma conferência da saúde, a população tem que estar lá para discutir a saúde, né? Da assistência social, aliás, todas as políticas a população tem que estar lá, né? Então, enquanto profissionais, principalmente aí na política de assistência social, que, né, acabou recentemente aí o prazo para que acontecesse essas conferências municipais, e ainda um público que culturalmente, historicamente, não participa das decisões, historicamente foi representado, né, ou pelo seu senhor, né, no caso aí dos escravos, pelos coronéis, pelas oligarquias, né, e agora pelos assistentes sociais, né, nós temos que trabalhar com essa população na perspectiva de uma formação política, porque são essas pessoas que muitas vezes são usadas com interesses políticos eleitoreiros no que se refere à questão do acesso ao direito. O direito associado à troca de alguma coisa, né? Por quê? Porque as pessoas ainda não tomaram conhecimento de que ele é um cidadão, de que esse cidadão tem direito e que não é as articulações políticas, essa relação política que vai fazer, que ele vai ter acesso a esse benefício, né, e sim enquanto cidadão, né? Cidadão consciente dos seus direitos e de suas responsabilidades, inclusive de participar, né? Bom, então, importante a gente destacar isso, nosso trabalho aí, para quem está no campo de estágio, é trabalhar com a população, ajudar essa população a se organizar para ocupar esses espaços. Porque se nós ainda vamos ter a conferência, por exemplo, em muitos lugares, a conferência da habitação está acontecendo agora, esses dias. Inclusive aqui, em Londrina, amanhã é a conferência da habitação, daqui uns dias a conferência da mulher, né? A população que eu trabalho, a população de onde eu estou fazendo estágio, eu identifico, a equipe identificou, a minha supervisora identificou o quanto é importante essa população participar. Então, não basta eu falar para essa população, tem conferência. Eu tenho que trabalhar na perspectiva de que é essa conferência, para que serve, qual que é a dimensão política dela, qual que é o meu direito e minha responsabilidade de participar desse momento, né? Então, é o nosso papel de multiplicador aí de informação, né? Bom, mas, né, relembrando, né, os desafios da participação. Primeiro, nós já temos dificuldade da gente mesmo participar, né? Eu já falei, identifiquei aí a dificuldade de participação nos espaços de fórum, aqui na aula atividade, na atividade em sala. Imagina quando tem que se requer tomar grandes decisões, né? Quando a gente fala em coisa pública, rumo das políticas sociais, são grandes coisas, né? São as coisas que de dimensão pelo menos municipal, né? Então, sabemos o desafio. E aí eu gostaria de dividir com vocês uma pesquisa onde foi identificado pelos conselhos quais são os entraves, né, do exercício desse controle social. Vamos lá para o quadro, por favor. Bom,
Olha aqui, o primeiro. O governo não respeita as deliberações. Então, vamos só comentar esse daqui, que esse aqui foi o que eu achei mais grave, né? O governo, acho que o governo nós estamos falando do prefeito, da prefeitura, do governo, do governador, né? Do governo federal, de não respeitar as decisões tomadas, as deliberações que têm força de lei. E por que isso acontece? Porque também não tem o devido acompanhamento, avaliação e a exigência de que isso seja executado. Se foi deliberado, por exemplo, na conferência municipal agora, né, que acabou até dia 30 de agosto, que há necessidade, diante dos fatos constatados, da implantação de serviço, de convivência, de fortalecimento de vínculos para criança e adolescente numa determinada região, no município, porque tem muitas crianças que estão ficando ociosos, a família está ausente porque trabalha, porque não tem condições de cumprir essas funções protetivas, né, que é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, para a segurança dessas crianças, né, isso é proposta, foi passada, foi aprovada na conferência, o Conselho tem que acompanhar. E o Conselho é formado por quê? É um sujeito oculto? Não, é a população mais o Estado, é a sociedade mais o Estado. Né? Quais são o que vai acontecer? Qual a pressão necessária, qual a cobrança necessária para que esse serviço seja implantado? Né? Eu dei um exemplo, mas podia ser vários em todas as áreas. Não basta tomar uma decisão, tem que acompanhar para que essa decisão, de fato, seja implantada. Né? Fazer parte da ação é eu acompanhar todo o processo dessa gestão das políticas sociais. Isso é uma competência técnica nossa, uma responsabilidade técnica, mas é também um direito da população, da participação na gestão das políticas sociais. Eu não vou só usar o serviço ou vou só decidir pelos rumos dela. Eu vou participar de todo o processo. A conferência eu vou discutir, eu vou ajudar a definir diretrizes, os rumos para os próximos 2 anos, eu vou participar do conselho, eu vou acompanhar, eu vou fiscalizar o Estado, depois na próxima conferência eu vou estar apontando, isso é uma engrenagem também, né? Faz parte da dinâmica, não dá para eu participar agora, eu fico um tempo sem participar, eu participo de novo, né? Nós temos que criar essa cultura. Vamos lá para os outros motivos. Bom, Conselho tem priorizado a burocratização das ações, né? Depois a gente retoma isso. É o desconhecimento da sociedade civil sobre a participação e controle social. Vocês mesmos já identificaram isso e colocaram nas contribuições, né, que esse é um grande problema. É a falta de conhecimento e de informação. Falta de infraestrutura dos conselhos. Ausência de informação orçamentária. Nossa, isso aqui é outro assunto extremamente importante, já retoma. Fragilidade da representação da sociedade civil. E a cultura política presente ao longo da história brasileira. Bom, Conselho prioriza a burocratização das ações. Né? Muitas vezes o próprio volume de informações que chega, de ofícios para responder, né? De sistema que tem que preencher, acaba priorizando a burocratização. Como acontece com muitos serviços também. Eu já vi pessoas que estão fazendo estágio no CRAS, ou até profissional, que reclamam, falam, nós gastamos muito tempo para fazer o preenchimento do CAD único. Né? Gente, mas tá certo que não é uma burocracia em vão, né? Essas informações têm que servir para subsidiar de informações para se pensar em territorialização, em ação no território, ação para as famílias, mas não pode ser em detrimento do trabalho com família, do atendimento à família, do conhecimento do território, né? Tem que se pensar numa reorganização para que essa burocratização não toma todo o tempo, né? Então, não pode ficar em função da burocratização, mas o contrário disso, a burocracia, né, servir para controle também, mas não tomar todo o tempo. Bom, outra coisa é a falta de infraestrutura dos conselhos, né? Se o município não valoriza, não prioriza, né, esses espaços de participação, ele não vai ceder espaço mesmo, não vai ceder uma sala, não vai ceder um computador, né? Às vezes não tem nenhum lugar para se reunir mesmo, né? Mas é na medida em que esse conselho se fortalece que ele vai conquistando espaços. Ausência de informações orçamentárias, isso é muito sério, né? Historicamente, o orçamento público, o orçamento das políticas sociais sempre foi chamado caixa preta, né? E aí eu vou falar de uma experiência minha, né, de quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, minha pesquisa foi sobre a implantação do Sistema Único de Assistência Social, isso em 2007. Né? Naquela época, uma vez eu ouvi de um prefeito, ele falou assim, quando eu perguntei qual que era o orçamento destinado à política de assistência social no município, ele falou, olha, vou falar para a senhora, mas isso nós não podemos tornar público, senão o povo vai achar que é muito dinheiro e vai começar a cobrar mais. Né?
Isso é um absurdo e um crime, né? A informação, ela é um direito e a não informação, ela é um crime. Se tratar de um orçamento de quanto que o município, o Estado e a União destinaram para as políticas sociais, isso é público, né? Qual que é o espaço elementar para essa informação? Os conselhos. Então, se a política de assistência social destinou para o município 6% do orçamento, então quanto que é 6% do orçamento? E aí o conselho vai poder trabalhar com aquele valor. Então, o orçamento é pouco, é muito, mas em que vai ser deixado? Porque tem outra coisa grave que acontece que não está pautada aqui. Tem a destinação do orçamento e depois não tem a execução do orçamento. Às vezes o orçamento já é pouco, já se sabe que é insuficiente. E ainda no desenvolvimento do ano, esse orçamento não é aplicado, né? Ele não é usado esse dinheiro para aquela finalidade. Por isso que tem que ser um conselho responsável e atuante, né? E aí a fragilidade da representação da sociedade civil. As pessoas não sabem o que é conselho, não sabem qual é o seu papel de conselheiro. E aí permite muitas vezes, né, tomara que não seja público, que isso não aconteça no município de vocês, mas de que pessoas simplesmente assinam atas como se tivessem participado de reuniões, né, onde tem uma definição, onde se apropria daquela informação e é encaminhado muitas vezes para fazer convênio, para requerer algum recurso. Por quê? Porque o conselheiro não sabe o que é conselheiro, não sabe o que é conselho, não sabe o que é política pública, não sabe o que é orçamento, não sabe nada, né? Então, essa fragilidade. Então, essa formação política é a responsabilidade hoje dos conselhos, organizar capacitação constante para os seus conselheiros. Por que capacitação? Porque nós estamos aprendendo a discutir recurso público. Nós estamos aprendendo a discutir sobre orçamento, sobre políticas sociais, sobre responsabilidade da população em cuidar. Então, isso aí por isso nós temos que criar espaço dessa capacitação, né? E essa cultura, né? E aí tudo isso, também, um dos fortes motivos é essa cultura, né? Essa cultura presente ao longo da história brasileira de omissão, de falta de informação da população mesmo. Uma população informada e consciente dos seus direitos, né? Ela vai cobrar, né? E aí os privilégios podem diminuir, né? Bom, qual a responsabilidade do profissional de serviço social, do assistente social, nesse latifúndio, né? Ou seja, nesse conjunto de informações, né? Qual que é o papel dele, né? Vamos lá para o quadro, por favor. A Marilda Yamamoto, ela fala aqui, aponta que o momento presente desafia os assistentes sociais a se qualificarem para acompanhar e decifrar a realidade, explicar as particularidades da questão social, construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos. Ser um profissional propositivo e não executivo. Romper com a atividade burocrática e rotineira. Bom, e aí, né? Quando a Marilda Yamamoto fala que o momento presente tem esse desafio, né? O que implica isso na participação popular, no controle social, né? O assistente social é um profissional por excelência que trabalha com a população sobre direitos, né? Consta no livrinho nosso ali, que eu vou mostrar para vocês, que tem um conjunto de leis, e ele começa falando isso, da nossa responsabilidade de tomar conhecimento sobre os direitos, sobre as legislações e tornar público o que quais são esses espaços de participação, criar as condições de participação, né? Bom, e aí é onde entra o profissional, né? Se eu estou no CRAS, se eu estou na unidade básica, né? É esse conhecimento da realidade. Eu tenho que conhecer o território, eu não tenho que ficar sentadinho numa sala, numa mesa, né? Importante ter essas estruturas para atendimento, para garantir o atendimento sigiloso, a escuta qualificada, mas eu tenho que sair da unidade de trabalho, eu tenho que conhecer onde essa população está, né? Qual que é a realidade dessa população, que a professora Dirce Koga fala sobre pisar no chão das políticas sociais, né, que é fazer a busca ativa. Se a população não busca o serviço, eu vou atrás dessa população, né? Para eu identificar a forma como essa população se relaciona, como que é a relação dessa comunidade com os serviços, como que é a relação dessas famílias, é um espaço de proteção, é um espaço de vulnerabilidade, eu tenho espaço no território de inclusão, tenho espaço no território que é de participação popular, né? Tudo isso eu posso ter através dos instrumentos de informação, mas principalmente é esse observar, essa observação crítica, é estar no território, é estar com a população, é conversar, é ter espaço onde essa população pode trazer essa demanda, né? E é o exercício da participação. Se eu não crio esses espaços, como é que depois eu vou cobrar que essa população não participe do conselho, não participe das conferências, né? Bom, e aí outro desafio, né, para os assistentes sociais que nós temos que romper. Vamos lá para o quadro, por favor.
Isso já falei, então só para reforçar, olha. Historicamente, os assistentes sociais estiveram predominantemente na posição de executores de políticas sociais. Embora essa atuação ainda seja característica marcante e intrínseca do seu trabalho, atualmente esses profissionais são chamados para ocupar novos espaços de trabalho, como os dos conselhos gestores de políticas sociais. Tanto no espaço do próprio conselho, né, como membro, como profissional responsável, como também como conselheiro. Tá? Bom, gente, olha só, isso a gente está falando desde a primeira aula. Né? Hoje, as políticas sociais, o mercado, requer um profissional capaz de olhar para a sua população, né, fazer esse mapeamento, essa leitura, né, do perfil da população, das vulnerabilidades do território, das condições de vida, dos espaços de participação, né? E junto com essa população propor. Então, por isso, ele não é um executor de políticas sociais, ele é um gestor de políticas sociais. Mas se eu não tenho, né, se eu não desenvolvo essa capacidade, né, de estudar, de pesquisar, de fazer essa troca com a população, de criar os espaços, ser criativa, se eu me permitir a continuar reproduzindo aquele papel do assistente social que senta, atende, encaminha, sente, atende, concede benefício, nós não avançamos. Nem no Estado democrático de direito e nem na dimensão da ação, do poder da ação do nosso trabalho. Bom, gente, e aí, né, para encerrar, eu gostaria de falar da responsabilidade do assistente social, né, que são das ações, né, de mobilização, participação e controle social dentro do seu espaço, dentro do seu espaço de atuação, dentro do seu espaço socioocupacional, que é mobilizar e incentivar a população com a qual trabalha. Isso que eu falei, é incentivar, é levar informação, é criar as estratégias de participação. Também, enquanto profissional, participar do conselho das conferências sociais, nas conferências das políticas sociais. Conhecer e encaminhar os espaços de participação popular da sociedade e na instituição com a qual trabalha. Criar esses espaços, né, se não tem. Instituir ou fortalecer os espaços coletivos de participação. E aprofundamento do exercício democrático. Então, eu não posso falar defender a democracia se meu espaço de trabalho não é democrático. Olha, tem uma pergunta, um questionamento de Castanhal, que pergunta: professora, a aluna Ângela de Castanhal, do 5º semestre, gostaria de saber quem procurar para denunciar se caso não seja realizado as informações necessárias para a população ou não inserção da comunidade nessa participação nas políticas públicas. Bom, o primeiro espaço é o espaço do conselho. O conselho é um espaço elementar, inclusive, para pensar nas estratégias de levar essa informação para a população e também para pensar de como trabalhar ao longo dos 2 anos, né, que é até a próxima conferência, a estratégia da população ser levada a participar. Quando isso não ocorre, quando o conselho não trabalha nessa perspectiva, quando o conselho está cooptado, qual que é o espaço de denúncia? É o Ministério Público. Né? Então, ou o conselho estadual, né? E, preferencialmente, se reunir com outras pessoas que estão insatisfeitas com isso. Né? Então, no caso da Ângela, se ela percebeu isso, ela está insatisfeita, provavelmente tem outras pessoas. Né? A indignação ela também é coletiva. Né? Então, ela se fortalecer junto com essas outras pessoas que estão insatisfeitas também com essa forma que o município está tratando. Tá certo? Gente, estão pedindo aqui para falar sobre a prova, né? Gente, para quem assistiu às aulas, para quem participou, né, da aula, né, ficou atento ao conteúdo, participou da atividade em sala, da aula atividade, não vai ter problemas, né? Tem um livro de apoio, ele não foi usado para a elaboração da prova, porque ele é um livro de apoio, ele é um livro da disciplina, né? Nós temos os textos das aulas atividades, são textos que foi usado na aula atividade, esses são super importantes, e temos os textos de apoio, tanto que chama de apoio, né? Mas, inclusive, o que eu identifiquei? Já falei isso para vocês, né? Tem gente que não assistiu a aula e fez algum comentário no fórum que só pode não ter assistido. Então, para quem sequer assistiu a aula, aí sim vai ter dificuldade. Quais são os conteúdos mais importantes? Pedi para vocês mandarem as dúvidas, né? Não teve nenhuma dúvida, né? Mas eu fiz um roteiro aqui que eu acredito ser importante para vocês retomarem aí no conteúdo de vocês. O marco da proteção social brasileira, né, que é a Lei Eloy Chaves. Falei para vocês que isso é conteúdo de ENAD, conteúdo de concurso público. Lógico, vai ser conteúdo também da prova. Né? Por quê? Porque é por conta da dimensão da importância desse arcabouço legal. Ele deu origem à proteção social brasileira, que foi a criação das caixas de aposentadoria e pensão,
onde a população não, os trabalhadores das estradas de construção de estrada de ferro, junto com os trabalhadores se reuniram, reivindicaram, e foi criada essa lei para ter um fundo onde o empregador e os trabalhadores depositavam nesse fundo, e esse fundo era utilizado quando os trabalhadores não tinham condições de trabalhar. Tá? Depois disso, como que foi a evolução, né, dessa proteção social. Então, nesse primeiro momento, a Caixa de Aposentadoria e Pensão era por empresa. Cada empresa tinha que ser a sua. Iniciou com a empresa de construção de estrada de trem, né, que fala, as ferroviárias, e depois, no governo de Getúlio Vargas, como era por empresa, se tornou um instituto por categoria. Em vez de Caixa de Aposentadoria e Pensão, foram transformados em institutos de aposentadoria e pensão. E aí era por categorias de trabalhadores. Então, os ferroviários tinham seu IAP, né, os comerciários, os bancários, industriais, cada categoria profissional tinha seu instituto, né, controlado pelo Estado, onde o Estado indicava seu presidente, né, e também, nesse momento, o Estado passa a contribuir para esse fundo, para que esse fundo fosse utilizado mediante alguma necessidade do trabalhador. Tá? A universalização da Seguridade Social em 1988, a Constituição Federal, né, a Seguridade Social ser formada por 3 políticas sociais, né, Previdência Social, Saúde e Assistência Social, e aí cada uma delas tem sua especificidade. A Previdência, ela é uma política contributiva, ela não é universal para todos os cidadãos brasileiros. Ela é uma política para todos os trabalhadores que contribuem para a Previdência Social, né, de uma forma ou através do desconto do seu pagamento ou através da contribuição do carnê lá para o trabalhador autônomo. A saúde é, sim, um direito universal para todos os cidadãos brasileiros, independente de contribuição. Essa foi uma das mudanças mais importantes da Constituição Federal. Ela deixou de ser contributiva, ou seja, todo trabalhador que contribuía tinha direito a acessar a política de saúde. Quem não contribuía não tinha acesso. A partir da Constituição, todos os cidadãos passaram a ter direito à saúde. E a política de assistência social, que tornou política pública em 1988, com a Constituição Federal, que antes disso sequer era política social. Paralela à implantação dessas normativas de ampliação da proteção social, tivemos aí a implantação do projeto neoliberal, né, um projeto que inviabilizou a ampliação da proteção do Estado, pelo contrário, afastando o Estado da proteção social. Né. Aí também a questão das normativas da política de assistência social, quais são os documentos mais importantes, né, tratamos isso de uma aula, quais são os princípios do SUS, a fundamentação do Sistema Único de Saúde, os desafios da assistência social na saúde, né, que é a democratização do acesso, né, ampliar o acesso dos usuários, criar as condições de acesso dos usuários, a aproximação das unidades de saúde da realidade, né, os serviços chegar mais próximo da realidade. Isso faz através da identificação das informações, a utilização dos dados, né, dos sistemas de informações e também o conhecimento desse profissional no território. Os princípios do SUS já falei, a importância dos CRAS e CREAS, né, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, quais são as suas funções, quais são as suas atribuições, né, qual é a importância desses equipamentos para a política de assistência social, o papel dos conselhos e sobre os benefícios da Previdência Social, em especial sobre as modalidades de aposentadoria. Né. Só isso, quase nada, né, são só 10 questões. Isso que eu falei para vocês, se vocês assistiram às aulas, né, já dá uma boa base, com a leitura dos textos da aula, atividade, fundamenta mais ainda. Né? E para a gente encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês um material, pode ir para a câmera de documentos, por favor? Esse livro, o meu é bem antigo, eu não lembro se eu mostrei para vocês na última aula, porque eu dei tantas aulas esses últimos dias que agora eu posso ter me confundido, mas caso eu mostrei, fica aí a importância dele. Né? É um livro que a gente chama livro de bolso, livro de bolsa, que tem uma coletânea aí dos documentos mais importantes que o assistente social deve conhecer. E o livro que foi utilizado, né, que é o Fundamento, Política Social, Fundamentos e História, especialmente a última parte, né, que fala, deixa eu ver aqui se dá para... Bom, só para vocês saberem, né, política social contemporânea entre inovação e conservadorismo, né, falando aqui esse novo momento das políticas sociais, né, o que o neoliberalismo provocou nas políticas sociais, né, inclusive tem outro livro que eu não trouxe, mas já mostrei para vocês, que é o Desmonte da Nação, né, para quem quer estudar mais, aprofundar mais sobre políticas sociais, são materiais elementares aí para a gente ter no nosso dia a dia, tá?
Temos uma semana ainda, vocês precisam ler de novo, rever o material, porque é assim que a gente aprende, não é apenas uma aula, assistir uma vez só. Vocês ainda têm o privilégio de buscar na biblioteca digital, assistir a aula novamente, né? Então, é através de acessar essas informações que vai construindo, que vão dar as condições para a gente construir um profissional responsável e competente, tá certo? Bom, então tudo de bom para vocês. Semana que vem, prova. Desejo a vocês boa sorte, desde que vocês tenham estudado, tá bom? Qualquer dúvida, envie para o fórum que eu vou tentar responder uma boa parte, tá certo? No mais, os tutores eletrônicos farão isso. Foi um grande prazer estar com vocês, obrigado pela participação e um grande beijo.